Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Bem-vindos, boa noite, Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo neste sábado e que possa a presença de Deus ser o diferencial na sua vida, cada dia, cada instante, cada momento, em cada passo na presença de Deus. Que o Espírito Santo seja aquele que dirija o seu caminhar, que inspire a sua trajetória e que transborde o seu coração. Que alegria, que satisfação estarmos juntos mais uma vez, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Que prazer poder separar um tempo do nosso dia para louvar a Deus, para buscar a sua face, para ouvir a sua palavra, para aprender os ensinamentos que a Bíblia tem para mim e para você, e também para orar. Orai uns pelos outros, diz a palavra de Deus. Devemos tornar a oração um hábito diário e indispensável na nossa vida. Se nós não orarmos, jamais alcançaremos a proporção daquilo que Deus tem para nós. Sabe por quê? A oração é algo da parte de Deus que estabelece uma conexão entre nós e o Senhor. É uma conexão com o céu. É uma conexão direta com o trono de Deus. Quando eu oro, quando eu me posiciono, quando eu busco a presença de Deus, eu encontro algo especial para mim, na medida em que eu atraio o Espírito Santo sobre a minha vida. A oração é o verdadeiro alimento que produz intimidade com Deus. A oração é a ferramenta que proporciona comunhão com Deus. A Bíblia nos ensina: orai sem cessar. Eu fico me perguntando, como é que alguém consegue viver sem orar? Como é que alguém consegue viver sem buscar a presença de Deus? Como é que alguém consegue viver sem colocar a sua vida diante do Senhor? Irmãos e irmãs, queridos amigos, não é possível vivermos sem água. Não é possível vivermos sem comida. Suportamos aí alguns dias, e não mais do que isso. Nosso corpo não é capaz de sobreviver sem água e sem comida. Então, considerando que a palavra de Deus e a oração são nossa água e nosso alimento, como é que se pode viver sem água e sem comida diante de Deus? A resposta é simples: não se pode viver. Por isso vem o apóstolo Paulo e diz: por isso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque falta a oração, falta a palavra de Deus. Não é possível viver sem buscar a presença de Deus e sem orar e sem ler a palavra. Essa é a razão pela qual nós temos muitas pessoas ao nosso lado, ao nosso redor, literalmente doentes. Quando eu não me alimento, eu adoeço. Seja de comida, seja de água. Se eu não me alimento, eu adoeço.
E no reino de Deus não é diferente. Se eu não me alimento, eu adoeço. Eu entro em processo de fraqueza. Eu entro em processo de desnutrição. Eu entro em processo de morte por não me alimentar. Nós não suportamos muitas vezes ficar algumas horas sem comida ou sem água. E como é que podemos compreender que pessoas passem dias, semanas, meses sem orar, sem buscar a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é alimento, e a oração é água viva. Orai sem cessar. Não se aparte do livro da lei. Medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Sabe, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs? Sábado à noite, né? Todos cheios de planos. Todos cheios de propostas, de ideias, de lazer, de passeio, de entretenimento, de diversão, sem problemas. O problema é isso ocupar o lugar de Deus na minha vida. Porventura nós estamos aqui inclinados a buscar Deus através da oração, através da palavra. Você quer ver uma coisa? Vamos começar a colocar em ação a nossa fé. Vamos convidar pessoas para estarem conosco? Vamos compartilhar esta live? Vamos chamar pessoas? Porque a palavra de Deus será ministrada. E eu não tenho dúvidas. Tem muita gente precisando ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente precisando orar. Tem muita gente precisando buscar a presença de Deus. Comece a compartilhar. No mínimo 5. Melhor ainda, 10 pessoas. Envie para os seus seguidores do Instagram convites para estarem conosco nesta live. Somos agora 13 pessoas. Se cada um convidar 10, serão 130 convites. E Deus vai direcionar você a enviar convites para as pessoas que terão as suas vidas impactadas pela palavra de Deus. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo, através da palavra de Deus. Não é o Alexander que faz a obra. A gente se posiciona apenas como canal de bênçãos, para que o Espírito Santo possa fluir. Entretanto, o seu papel, a sua parte, é convidar pessoas. Convide aí, bem no meio da tela do seu celular, bem aqui, tem essa asa delta, esse aviãozinho. Clica no aviãozinho e convida pessoas para estarem conosco. Pelo menos 10 pessoas. Para ouvirem a palavra de Deus. É um convite para ouvir a palavra de Deus. Um convite para orar. E de repente a gente vai tirar alguém do estado de subnutrição. De repente a gente vai tirar alguém de um estado de fraqueza. De repente a gente vai tirar alguém de um estado deplorável de doença espiritual. Convide pessoas para estarem conosco. Convide pessoas para estarem conosco nesta live. E juntos nós ouviremos a palavra do Senhor. E juntos nós compartilharemos um tempo especial de ministração da palavra de Deus. Vamos juntos orar. Vamos juntos interceder. E vamos juntos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus que é alimento. Veja o que Jesus disse a Satanás quando no deserto estava sendo tentado. Nem só de pão viverá o homem,
mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E onde eu encontro a palavra que procede da boca de Deus? Aqui. Aqui eu encontro a palavra que procede da boca de Deus. Aqui, ó. A palavra que procede da boca de Deus. E como é que as pessoas conseguem viver sem a palavra? É difícil entender. Mas vivem. Ou pensam que vivem, sobrevivem. Porque tem uma característica muito interessante. Há uma guerra entre carne e espírito. Nossa carne e o Espírito de Deus. Quem vence essa batalha? Aquele que eu alimento. Se eu alimentar a minha carne, ela vence. E se eu alimentar o Espírito, ele vence. E como é que eu alimento o Espírito? Oração, palavra de Deus. Palavra de Deus, oração. E como é que eu alimento a carne? Essa é fácil. Faça aquilo que você quiser. E ela fortificada ficará, e crescerá, e vencerá. Mas aquele que alimenta a carne, as obras da carne estão aí para nos deixar bem claro. As obras da carne fluem naturalmente e nos levam a cair. Enquanto o fruto do Espírito, este deve ser cultivado. Tanto que ele é o fruto. Fruto não nasce sem ser cultivado. Fruto não nasce sozinho. Fruto não brota, não cresce sem que haja um plantio. Sem que haja uma semeadura. E nós estamos aqui para semear a palavra de Deus. E aí quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Conforme nos mostra a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Vamos aqui buscar na palavra de Deus princípios que possam nos direcionar. Vamos aqui buscar na palavra de Deus direção que possa nos alimentar. Porque veja o que o apóstolo Paulo diz quando ele escreve aos Colossenses. Isso no capítulo 3. A partir do versículo 2, está escrito: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Por quê? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Agora tem gente que está ainda pensando nas coisas da terra. Tem gente que está ainda focado aqui na terra. Quando Cristo, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Todo mundo quer a glória da manifestação de Deus. Mas quantos querem verdadeiramente pensar nas coisas do alto? Todos querem a glória. Mas quantos querem verdadeiramente, como diz o apóstolo Paulo, pensai nas coisas lá do alto? E o pensar aqui não tem a ver com ficar com a mente maquinando. Não. Pensar nas coisas do alto é sintonizar sua vida com Deus. É alinhar a sua vida, é posicionar o seu caminhar em Deus.
Se alguém está em Cristo, Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Pensai nas coisas do alto. Agora, como é que eu faço isso? Como é que eu alinho a minha vida? Como é que eu sintonizo no alto? Como é que eu posiciono? Como é que eu ajusto a minha vida no caminho do Senhor? É através da palavra. É através da oração. Não há outro caminho. Jesus, o próprio Jesus, tinha uma vida de oração. Quantas vezes Jesus caminhava, viajava, percorria toda a região da Galileia, ensinava, fazia milagres, curava enfermos, até ressuscitava mortos, operava milagres, sinais, prodígios. E em determinado momento, quando as multidões se dispersavam, os discípulos iam dormir, Jesus ia orar. Muitas pessoas hoje não conseguem estabelecer, escute com atenção, não conseguem estabelecer uma conexão com Deus, porque lhes falta uma vida de oração, porque lhes falta uma vida de leitura da palavra. E queridos, hoje está tão mais fácil. Hoje você tem aí à sua mão ferramentas, dispositivos que deixaram de lado, caírem por terra as desculpas. Sabe aquela desculpa que a gente dava sempre? Não deu tempo. Não tem mais essa desculpa. Porque você está dirigindo, indo para o seu trabalho, indo para os seus afazeres. Você liga o seu celular e você assiste uma live. Você liga o seu celular, você assiste um vídeo no YouTube. Você liga o seu celular e você ouve uma palavra. E assim você está conectado com Deus. E assim você está ligado com os céus. E assim você está na presença dele. Você liga o aparelho de som do seu carro, na sua casa, ou mesmo o seu celular. E você ouve canções de louvor e adoração a Deus. E assim você está conectado aos céus. Então caíram por terra as desculpas do tipo, não tenho tempo. O dia passou, a hora correu, eu nem vi. Bem, ninguém deixa de se alimentar. Ninguém deixa de dormir. Ninguém deixa de beber água. Disso ninguém se esquece. Então como é que consegue dizer que se esqueceu, ou que não deu tempo, ou que não conseguiu estudar a palavra, ouvir a palavra, ou orar? Uma coisa está ligada à outra. A leitura da palavra me levará à oração, e a oração me levará à leitura da palavra. Uma coisa está ligada à outra. Uma coisa está conectada à outra. Entendem o diferencial da vida de Jesus? O diferencial da vida de Jesus era uma conexão com o Pai. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E eu trago essa reflexão para mim. Eu trago essa reflexão para você. Eu trago essa reflexão para nós. Até que ponto você tem pensado nas coisas lá do alto? Eu posso lhe afirmar uma verdadeira estatística.
das muitas ligações que tenho recebido, das muitas mensagens que tenho recebido, das muitas palavras que têm chegado até mim, a maioria delas são pedidos de oração, de necessidades. Tudo bem. Mas, e como fica a conexão de cada um com Deus? Como fica a conexão de cada um com o Senhor? Infelizmente, eu tenho visto, não há problema em pedir oração. Não é à toa que nós temos aqui, caderno de oração. E os milagres têm acontecido. Os milagres têm acontecido. Soube há pouco de mais um milagre. De alguém que estava na expectativa de fechar um negócio para adquirir um apartamento, uma casa, um imóvel. E que Deus abençoou. Segunda-feira vai assinar os papéis. Milagre em tempos de crise. Milagre em tempos de pandemia. No entanto, a questão não é apresentar pedidos de oração. A questão é viver na presença de Deus. Eu vou repetir essa frase. A questão não é apresentar pedidos de oração. A questão é viver uma vida na presença de Deus. E como é que eu tenho uma vida na presença de Deus? Palavra e oração. Oração, palavra. Ah, mas eu não consegui dobrar os meus joelhos para orar. Ok, mas eu posso orar enquanto tomo banho. Orar é conversar com Deus. Orar não é necessariamente fazer aquela fala, aquela frase rebuscada com palavras difíceis. Não. Quem não se lembra da história de Ana, mãe do profeta Samuel? Ela era estéril, ela era ultrajada pela outra esposa do seu marido, Eucana, que lhe dava filhos, enquanto Ana era estéril. E ela era ridicularizada, perseguida, sofria com isso, por conta das ofensas da sua rival, Penina. E houve um determinado momento em que a oração de Ana já não era mais com palavras, eram lágrimas. E quando Ana chegou nesse nível de oração, foi quando Deus a ouviu. E através da palavra do profeta Eli, Deus disse que ela geraria um filho. É no momento em que a sua vida se transforma numa conexão direta com Deus. Hoje falar em conexão é tão fácil, todo mundo entende o que é conexão graças à internet. Queridos, eu vou usar uma frase agora que vai ficar bem fácil de você entender. A sua necessidade de orar tem que ser a mesma necessidade que você tem da sua conexão com a internet. Queridos, é impressionante. Se você buscar a Deus com a mesma pressa que você busca quando o seu celular está com a bateria a 1%, você vai ser cheio da presença de Deus. Não tenha dúvida disso. Quando a bateria está a 1%, é um desespero atrás do carregador. Ninguém pode ficar sem celular. Então, quando a sua bateria tiver 1%, por que você não corre atrás da oração e da palavra? Você quer uma outra comparação interessante? Ninguém fica sem conexão com a internet. Quando por algum motivo cai a internet, seja os dados móveis ou seja o Wi-Fi, é um desespero. Estou sem internet. Como se isso fosse a mesma coisa que ficar sem oxigênio. Estou sem internet, socorro, a minha vida vai acabar. A gente precisaria ter a mesma postura quando não ora. Estou sem orar, socorro, a minha vida vai acabar.
Não posso ficar sem conexão com a internet, mas posso ficar sem orar? A sua conexão com os céus, a sua conexão com Deus é mais importante. Ela é mais importante do que a sua conexão com a internet. Agora, quando você estabelece uma conexão com o céu, tem vários tipos. Tem conexão de escada. Quem lembra da conexão de escada, né? Que tragédia que era aquela conexão. Tem gente que a conexão dele com Deus é assim, é a conexão de escada. Tem outros que é banda larga, mas é aquela banda larga ainda 2G. Outros 3G, 4G. Tem uma galera que está melhorando, está chegando no 5G. Não sei se tem mais que 5G. Também não sou tão expert nesse assunto ainda. Estou aprendendo. O fato é que a nossa conexão com Deus tem que ser ultra, mega, blaster power. No entanto, há pessoas que não estão nem aí para a sua conexão com Deus. Em que pese estão sempre dispostas a buscar o celular mais sofisticado possível e a melhor conexão possível com a internet. Queridos, entendam. Eu estou usando estas comparações do dia a dia para vir novamente ao encontro do que Paulo fala aos Colossenses capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Quando eu não oro, quando eu não leio a palavra de Deus, queridos, hoje foi maravilhoso o nosso estudo bíblico. Quando nós vimos, passaram-se 2 horas lendo a palavra, estudando, meditando, através do Zoom, da plataforma do aplicativo, tirando dúvidas. Que alegria! Quando nós nos demos conta, já haviam passado 2 horas. E a gente nem se percebeu do tempo passar. Por quê? Porque a palavra de Deus é alimento. E nós saímos dali alimentados. Um grupo de pessoas, um grupo pequeno. Mas um grupo determinado. Um grupo que quer aprender. Um grupo que quer buscar. Um grupo que está estudando. Olha só. O Espírito Santo hoje. E como é que eu vivo sem o Espírito Santo, meus irmãos? Como é que eu vivo sem o Espírito Santo, minhas irmãs? Pois é, mas tem gente que vive. Misericórdia! Eu fico pensando, eu não daria conta, não. Eu estou exatamente falando a mesma coisa que Moisés disse para Deus. Senhor, não me faça subir daqui, se a tua presença não for comigo. Socorro! Queridos, eu moro na minha cidade a cerca de 3, 4 quilômetros de distância da residência dos meus pais. E quase todos os dias, apesar de não ter contato com eles, porque eles fazem parte do grupo de risco, eles moram num apartamento, eu vou até a entrada do apartamento e fico no hall do andar em que eles moram, e eu os vejo praticamente todos os dias. E no percurso, que 10, 15 minutos, eu aproveito para orar. Eu aproveito para louvar. Eu aproveito para meditar na palavra. Não dá para dirigir lendo, né? Seria um pouco imprudente. Isso não. Mas eu busco meditar na palavra. Eu busco a presença de Deus. Uma das coisas que eu aprendi desde muito jovem, buscar a presença de Deus enquanto tomo banho. Porque eu não vou para lugar nenhum, né? Tomando banho, embaixo do chuveiro. Então, é um tempo de meditação, é um tempo de falar com Deus. Queridos, quantas pregações Deus me deu eu tomando banho? Quantas pregações, quantas ministrações, quantas palavras proféticas, quantos ensinamentos Deus me deu eu tomando banho? Porque é um tempo que a gente para. E quando a gente para, é a oportunidade que Deus tem de falar com a gente. É por isso que quem não para, às vezes Deus tem que parar a pessoa. Não é raro. Deus tem que deixar a pessoa, às vezes, doente, numa cama, para parar o indivíduo um pouco. Para que agora eu vou falar com você, ô criatura. Para que eu tenho um recado para você. Sossega. Tem hora que a gente não sossega, Deus sossega a gente, sabia? Oh, Buritéria, Solerebecaia.
Tem hora que a gente não sossega. Essa pandemia que nós estamos vivendo, serviu para sossegar muita gente. Teve que ficar em casa, não podia sair, agora já estão flexibilizando, já não está mais como estava no início, lá para meados de março e abril. Até maio, né? Mas o pessoal não podia sair de casa. E quando saía era vapt-vupt e voltava para casa. Deus parou muita gente na pandemia, eu dou glória a Deus, inclusive eu. E começou a fazer rebuliço na vida de diversas pessoas, inclusive eu. Hoje eu vivo experiências novas com Deus porque Deus me parou. Porque Deus me deu um sossega-leão. Tem hora que Deus tem que dar um sossega-leão na gente, sabe? Para a gente pensar nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. Precisamos pensar nas coisas da terra também, claro. Trabalho, estudo, ganha-pão. Ok. Cuidar de assuntos domésticos. Sem problema, faz parte. Mas sem desconectar de Deus. A nossa conexão com o céu tem que ser banda larga. Tem que ser poderosa. Tem que ser constante. Não pode cair. Eu fico impressionado quando por alguma razão a internet dá uma falhada. Principalmente quando chove forte, né? A internet dá uma falhada, o povo entra em desespero. Se acabar a energia, então, ficar sem energia e por causa disso sem internet, o céu parece que se fechou e o mundo vai acabar em tragédia. Não! Não vai. Ora, a internet tem algumas décadas, o mundo é muito mais antigo e o homem viveu tantos milênios sem internet, viveu. Como é que não vive agora? Mas consegue viver sem Deus. Olha que interessante, que contrassenso. Que estranho. Vive sem orar. Beleza. Vive sem meditar na palavra. Beleza. Mas não vive sem internet. Não vive sem conexão. Se por acaso o celular der problema, for furtado, perdido, extraviado, o mundo acabou. A minha vida não vale a pena. Tem gente que a crise, a prova do indivíduo é ficar sem internet. Pode ficar sem comida na geladeira e na despensa, mas não pode ficar sem internet. Pode ficar sem orar. Pode ficar sem ler a palavra. Mas não pode ficar sem internet. A internet é poderosa, é uma bênção quando ela é ferramenta. Ora, não fosse a internet, não estaríamos aqui, não é verdade? Estamos através das redes sociais que usam a internet. Instagram, Facebook, YouTube. Dependemos da internet. Mas estamos usando a internet para orar. Daqui a pouco, à meia-noite, tem clamor pela internet. Estamos nesta live de palavra de Deus pela internet. Mas usando a internet como meio, como ferramenta para orar e para buscar a palavra de Deus. Pensai nas coisas do alto e não nas da terra. Aonde você estiver conectado é onde você vai ligar a sua vida. Se você estiver conectado nas coisas do alto, a sua vida estará em Deus. Se você estiver conectado nas coisas da terra, a sua vida estará no mundo. E onde você está? Não responda para mim. Isso é entre nós, cada um, é entre mim e Deus. É entre você e Deus. Aonde você está? Pensai nas coisas do alto. Nada mais oportuno do que pegar uma noite de sábado, que todo mundo está pensando nas coisas da terra, para falar sobre isso. Observe que até as lives acabam sendo esvaziadas num momento como esse.
Perceba que até as lives acabam sendo esvaziadas. Porque as pessoas estão pensando nas coisas da terra. É dia de ir para o cinema, onde as cidades já permitem isso. É dia de ir para o shopping. É dia de ir para fast food, comer fora. É dia de passear, etc. Isso não é pecado. Desde que isso não ocupe o lugar de Deus na minha vida. A questão é, está ocupando o lugar de Deus na sua vida? Está ocupando o lugar de Deus na minha vida? Sabe o que eu costumo fazer? Eu tenho meu compromisso com Deus. Os meus horários com Deus. O que não dá tempo de eu fazer, eu jogo para a madrugada. Mas eu faço o contrário do que a maioria faz. Tem gente que joga para a madrugada tempo com Deus e aí dorme. E aí não tem tempo com Deus. Eu tenho meu horário de tempo com Deus, inclusive por causa dessas lives. Eu tenho meu horário de tempo com Deus. O que não dá tempo de eu fazer durante o dia, eu jogo para a madrugada. Das coisas comuns. Eu vou dar exemplos. Quantas vezes eu vou lavar a louça de madrugada? Não deu tempo. A louça pode esperar, meu tempo com Deus não. Quantas vezes vou tomar banho de madrugada? O banho pode esperar. Mas o meu tempo com Deus não. Quantas vezes eu vou me alimentar? Vou jantar de madrugada. A minha janta pode esperar, mas o meu tempo com Deus não. O meu tempo com Deus vem primeiro. Mateus capítulo 6, versículo 33 diz: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mas primeiro, o reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus. As outras coisas vêm depois. Não inverta. Não busque primeiro as outras coisas para que o reino de Deus seja acrescentado, porque ele não será. Deus não muda a sua palavra. A palavra é clara. Primeiro o reino. As outras coisas ele acrescenta. Não busca primeiro as outras coisas, porque ele não vai acrescentar o reino. O reino eu tenho que buscar. Meu tempo com Deus é inegociável. Meu tempo com Deus é inegociável. Qualquer outra coisa a gente negocia. Tempo com Deus, não. Ah, mas eu tenho compromisso. Ok, encaixe os horários. Como eu disse, você tem os tempos de deslocamento, use esses tempos para ter o seu tempo com Deus. Você tem o seu tempo de tomar banho? Eu espero que sim, né? Todos nós, né? É bom, é saudável, é indicado. Use esse tempo para ter tempo com Deus. Você tem o seu tempo de atividades domésticas? Lavar louça, por exemplo. Quantas vezes eu estou ali lavando louça e orando? E falando com Deus? Isso é indispensável. Toda atividade que eu tiver que desempenhar, que seja mais mecânica, que não requeira que eu fique pensando muito, eu posso usar esse tempo para o reino de Deus. Lavar louça, por exemplo, é algo mecânico. Dirigir, por exemplo, é algo mecânico. Conduzir o seu veículo é algo mecânico. Então você pode ligar sua mente no céu enquanto você faz isso. Totalmente possível. Então eu estou aqui trazendo algumas orientações de cunho prático para possibilitar a você e a mim que nós possamos encontrar espaço no nosso dia para buscar a Deus. A Vânia está fazendo o seguinte comentário. Engraçado,
Hoje estava falando com a minha patroa sobre buscar Deus em primeiro lugar. Não há como ter uma vida de vitória no reino de Deus se não buscar Deus em primeiro lugar. Não há. Não há como ter uma vida de graça na presença de Deus se não buscar o reino em primeiro lugar. Pensai nas coisas do alto. A minha mente, eu preciso resolver coisas aqui da terra porque eu estou na terra. Sem problema. Isso é inerente à vida de cada um de nós. Mas eu tenho que pensar nas coisas do alto. A minha mente, o meu coração tem que estar ligados no alto, no céu. Conexão com o céu. A quantas anda a sua conexão com Deus? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração para esta noite. A Rosângela está dizendo aqui, hoje a live com as irmãs da minha igreja também foi essa palavra. Prioridade. Excelente palavra, prioridade. Qual é hoje a sua prioridade? Prioridade. Qual é a sua prioridade hoje? Prioridade é o reino de Deus? Ou a prioridade é o pagamento das contas? Às vezes você não vai pagar suas contas porque a sua prioridade não é o reino de Deus. Ao passo que se você colocar o reino de Deus como prioridade, suas contas serão pagas. Olha a inversão. Se a sua prioridade for as contas e não o reino de Deus, muito provavelmente elas não serão pagas. Mas se a sua prioridade for o reino de Deus, elas serão. Deus não fica devendo nada a ninguém. Um outro exemplo. Eu aconselhei uma pessoa dias atrás. Está com problema no casamento. E o marido se foi. E a vida dela não é outra coisa senão lutar para que esse marido volte. E eu disse a ela, e como é que fica o reino de Deus? Busca o reino de Deus para que o Senhor tenha um encontro com o seu marido e ele volte. E não o contrário. Qual é a sua prioridade? Nitidamente a prioridade daquela pessoa, daquela moça, era o marido. Há uma inversão aí. Não é errado, claro que não é errado, desejar o retorno do marido que foi embora. Claro que não é errado. O errado é colocar isso como prioridade. À frente de Cristo. Aí é que está o erro. Mas se você buscar primeiramente o reino, aí o Senhor faz o restante. Porque por enquanto ela está por conta dela, é na força dela. É a estratégia dela, é a energia dela, a força dela. É ela que está fazendo. Não está funcionando, mas é ela que está fazendo. No momento em que, eu disse isso a ela, no momento em que ela colocar Cristo como prioridade, aí quem vai fazer é o Senhor. Qual será que vai dar mais certo? Ela fazendo ou o Senhor fazendo? Tem gente que quer matar o leão na própria força. Não vai. Sansão, quando matou o leão, ele matou o leão porque o Senhor lhe deu força. Não porque ele fosse capaz. Davi matou Golias, e antes de Golias também matou um leão e um urso, porque o Senhor, ninguém menos que o Senhor, lhe deu força. E lhe deu direção. E lutou as guerras dele. Tem gente querendo que o Senhor lute as suas guerras
sem buscar a presença de Deus. Não funciona. A única maneira do Senhor lutar as suas guerras é fazer como o rei Josafá. Isso está em 2 Crônicas, capítulo 20. Como o rei Josafá fez, quando se levantou contra ele um exército muito mais poderoso que o dele. E o rei Josafá, então, buscou a presença de Deus. Ele buscou a presença de Deus. E aí Deus falou para ele através do seu profeta. Nesta peleja, vocês não terão que pelejar. Que essa peleja é minha. Eu compro a guerra. Vocês não vão ter que pelejar. Mas porque Josafá buscou a Deus. Se Josafá tivesse buscado estratégia de guerra, se Josafá tivesse buscado armamento, se Josafá tivesse buscado o maior contingente de soldados, seria por conta e risco dele. Seria na força dele e do seu exército. Mas Josafá buscou a Deus. Aí foi Deus que fez a peleja. E Deus que venceu. Por quê? O rei Josafá pensou nas coisas do alto. Em quais você tem pensado? Em quais eu tenho pensado? Nas que são do alto ou nas que são da terra? Como Paulo escreve aos Colossenses. Pensai nas coisas do alto. Essa é a palavra para meditarmos na noite de hoje. Pensai nas coisas do alto. Não podemos nos desviar do propósito. Não podemos nos desviar da direção de Deus. Não podemos nos desviar daquilo que o Senhor tem para nós. Mas para isso, só há uma maneira. Eu tenho que buscar as coisas do alto. Eu tenho que buscar o reino de Deus. Como? Palavra de Deus e oração. Orai sem cessar. Leitura da palavra. Meditação na palavra. Isso basta. Nada mais resolve. Então eu quero concluir te dizendo o seguinte: busque a palavra e a oração. O reino dos céus. E então as outras coisas serão acrescentadas. E eu percebo que muitas pessoas não buscam porque não têm sede. Porque a sede de Deus acabou. E aí Deus é literalmente levado a te trazer uma prova, uma tribulação, uma luta, uma dificuldade, para você voltar a buscá-lo. Se tiver tudo muito calmo, muito tranquilo, muito tudo bem, você não busca. É só a coisa apertar que vai todo mundo correndo buscar a Deus. Infelizmente, às vezes, Deus tem que permitir que as coisas aconteçam para as pessoas buscarem a presença do Senhor. Como é que tem estado a sua vida em relação ao reino de Deus? Como é que tem estado a sua vida em relação ao reino de Deus? Pensai nas coisas do alto, não nas que são aqui da terra. Deus te abençoe, que esta palavra possa entrar no seu coração, na sua mente, na sua alma, fazendo a diferença e te trazendo a direção. Que a presença do Senhor Jesus esteja aí contigo e que juntos possamos, na presença de Deus, caminhar
pensando nas coisas do alto. Viva com a mesma prioridade, com a mesma urgência que você teria se você soubesse que Jesus vai voltar amanhã. Arruma a tua casa. Arruma a tua casa. Deixa tudo pronto, como se o Senhor fosse voltar amanhã. Aliás, pode ser que ele volte. Pode ser que ele volte. Está tudo pronto aí para ele voltar? Arruma a tua casa e esteja pronto para a vinda de Jesus. Pensando nas coisas do alto. Porque pode ser que ele volte amanhã. E aí, você está preparado? Está tudo pronto? Está tudo no esquema? Prepara tudo aí. Pode ser, inclusive, que ele não volte. Mas pode ser que você vá. Quem sabe o seu último dia? Ninguém sabe. Não é só gente velha que morre. Não é verdade? Você sabe quando chegar a sua hora? Eu não sei a minha. Eu espero que demore, mas eu não sei. Não sei. De repente está tudo bem, a saúde está bem, está tudo em ordem e a pessoa vai. Não é? Você sabe quando será o seu último dia? Às vezes o Senhor Jesus não voltou, mas o teu tempo acabou. Está tudo pronto para o seu tempo acabar? Coloca a tua casa em ordem. Coloca a tua casa em ordem. E como é que eu coloco a minha casa em ordem? Busca as coisas do alto. As outras coisas ele vai acrescentando. Queridos, glória a Deus por isso. Ele vai acrescentando as outras coisas, quando eu busco o que é do alto. O que está faltando é buscar o do alto. As coisas que vêm do alto. Posicione, prepare-se. Esteja pronto. Como aquela parábola que Jesus contou. O homem plantou e o seu campo produziu muito mais do que se esperava. Ele não tinha onde guardar, armazenar a colheita. E ele dizia assim: eu destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores. E armazenarei toda essa colheita, todo esse grão. E então a minha alma ficará regozijante. Vou comer, vou beber e descansar por muitos anos. E aí vem a palavra e diz: louco, essa noite te pedirão a tua alma. E tu, o que tens a apresentar? Os celeiros cheios não contam. Faça essa reflexão, e eu quero concluir com essa palavra. Faça essa reflexão. Se porventura a sua alma for chamada hoje pelo Senhor, hoje, no dia que se chama hoje, você está pronto? A sua casa está em ordem? Você pensou nas coisas do alto e está tudo preparado? Coloque-se diante de Deus, pensando nas coisas do alto. Prepare-se. Prepare-se para a vinda de Cristo com a mesma urgência, como se você soubesse que ela vai acontecer amanhã. Prepare-se. Porque ele virá como um ladrão, diz a palavra de Deus. Um piscar de olhos. Está pronto? Eis a questão. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo. Daqui a pouquinho, à meia-noite, a gente volta para o nosso clamor e eu te espero para orarmos na presença de Deus. Até lá, um grande abraço. Fiquem com Deus e reflitam nessa palavra. Pensai nas coisas do alto e não nas que são aqui da terra. Até daqui a pouco, meus irmãos. Tchau, tchau.